Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da SoClick e no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como criar a capa do seu álbum no Photoshop. Por quê? Porque lá no Album Box, que é o programa que eu mostrei num outro vídeo como utilizar para diagramar o seu álbum, a única coisa que você não consegue construir dentro dele é a capa do seu álbum. Você precisa ir lá no Album Box, ele cria um gabarito para a capa do seu álbum e aí você precisa de um outro programa como o Photoshop, o Affinity Photo, para então criar a capa do seu álbum. Então eu vou mostrar para vocês passo a passo alguns dos fundamentos do Photoshop para você poder criar a sua capa. Falando em álbum, o pessoal da SoClick enviou algumas fotos da preparação do meu álbum, aquele que eu mostrei para vocês sendo feito no último vídeo. Então, eu vou deixar algumas fotos rolando aí para vocês verem o capricho, o controle de qualidade e toda a estrutura que a SoClick coloca na confecção dos seus álbuns, beleza? E se você ainda não viu nosso vídeo anterior sobre o Album Box e sobre como diagramar o seu álbum direto na tela ali da página do Album Box e enviar dali direto para a SoClick, eu recomendo que você comece por aquele vídeo porque ele tem uma variedade de dicas que são importantes para você criar o seu próprio álbum. E aí depois você vem para esse para falarmos da capa, beleza? Então vamos para a tela do computador para falar sobre a diagramação da capa. Então vamos começar aqui pelo Album Box, porque nós precisamos criar o gabarito que vai ser utilizado como referência para criarmos a capa do nosso álbum. Então eu vou aqui na seção Capa e nós já temos aqui o gabarito que nós vamos utilizar com base no tamanho do álbum que a gente escolheu. Ele está travado aqui, bloqueado as configurações, eu posso desbloquear, mas é importante que o número de lâminas aqui esteja correto. Por quê? Porque é o número de lâminas que define o tamanho da lombada da capa. E aí, definido isto, eu posso baixar o gabarito em arquivo PSD. Terminou de fazer o download, ele vai fazer o download aí para a pasta que você escolheu. No meu caso, é a área de trabalho. E aqui eu posso pegar o gabarito e abrir então no Photoshop. Aqui já vem uma coisa importante. Como o meu monitor é um monitor que tem suporte ao Adobe RGB, e então o meu Photoshop está configurado para trabalhar com esse espaço de cor, ele me avisa que tem um perfil incorporado neste gabarito que é o sRGB e me pergunta qual eu quero utilizar. Se o seu monitor for sRGB e ele já estiver configurado o Photoshop para isto, ele não vai te perguntar. Mas, como aqui o meu perguntou, eu quero utilizar o perfil incorporado. Lembra que eu falei lá no outro vídeo, né? É importante que eu faça a exportação do meu material em sRGB para impressão do meu álbum, para as cores ficarem corretas. Então, vou dar OK aqui e abriu o meu gabarito. Essa aqui é a capa do meu álbum aberta. Aqui eu tenho a frente da minha capa, aqui eu tenho o verso e aqui no meio eu tenho a lombada. Eu vou preencher o fundo com uma cor para que fique mais fácil visualizar as linhas do gabarito e aí eu explico o que essas linhas significam. E para preencher com uma cor, eu já estou aqui com a camada 1 selecionada pelo Photoshop, eu vou vir em Editar, Preencher, e aqui eu posso escolher se eu vou usar a cor de primeiro plano, a cor de plano de fundo, ou então selecionar uma cor. No caso, eu vou utilizar a cor branca, vou preencher com branco que o fundo do meu álbum vai ser branco, o fundo da minha capa. Você pode escolher a cor que você quiser. Então vou dar OK e ele preencheu e agora ficaram mais visíveis as linhas aqui do gabarito. E o que eu tenho? Essas 4 linhas externas, elas marcam a linha de corte. Então aqui é o limite do que eu vou conseguir ver na frente do álbum, aqui o limite do que eu vou conseguir ver no verso do álbum. Tudo que ficar aqui para fora vai fazer parte do acabamento, ou seja, vai dobrar para dentro e você não vai conseguir ver. Então tem que tomar cuidado de não colocar nada importante daqui para fora. E aqui, esse espaço aqui no meio, ele é a lombada do seu álbum. E aí fica a pergunta, o que são esses 2 espaços laterais que eu tenho marcados aqui? Eles são aquela área da capa do álbum que ela é feita para que quando você abre o álbum, a tensão não venha aqui para a lombada. Isso é importante no acabamento. E aí ela fica marcada para que eu não coloque nenhum texto aqui, eu não coloque nenhum elemento importante aqui e que vá acabar dobrando e se deformando ali naquela área. Eu vou utilizar mais essa área aqui do meio
e essa área aqui. Vamos seguir em frente. E uma coisa que eu acho importante para você começar a criar o seu álbum é já ter uma ideia da capa que você quer fazer. Uma coisa legal é então você já criar uma pasta com os elementos que você imagina que vai utilizar. Então, aqui na minha área de trabalho, eu criei uma pasta álbum e dentro dela coloquei alguns elementos que eu imagino que possam ser úteis para criar a minha capa. Entre eles, eu coloquei a minha marca em PNG. É legal você ter a sua marca em PNG e utilizá-la na capa do álbum para marcar aí com os seus dados. Vou voltar aqui para o Photoshop e eu tenho aqui a pasta que eu abri e eu posso utilizar essas imagens. Vou começar pegando aqui essa imagem, que é a imagem que eu quero para frente da capa. Vou colá-la aqui e agora eu posso movê-la para a posição que eu quero. E posso dimensioná-la. No Photoshop, você dá Enter para confirmar a sua transformação. Então, cliquei Enter, ele confirmou a transformação. Se eu quiser fazer uma nova transformação, se eu quiser mudar o tamanho da imagem, girar ou fazer algum tipo de ajuste, eu preciso usar a tecla de atalho Ctrl T ou Command T no Mac. No caso aqui, vou usar Ctrl T e aí aparece novamente a moldura de transformação. Eu faço os ajustes que eu quero e uma vez feitos os ajustes, eu vou apertar Enter. É legal quando você pensar na foto da sua capa, você imaginar o espaço que você precisa ter caso você queira colocar algum texto. Beleza? Eu gosto dessa imagem que ela vai tomando um pedaço do fundo, ela envolve a capa. Mas digamos que de repente você não gosta, você quer que a capa só fique realmente na frente e não tenha nenhum vazamento para a área de trás da imagem. Aí o que eu faço? Eu vou pegar a ferramenta de seleção, essa ferramenta aqui, e crio uma seleção até a área que eu quero selecionar. Selecionei até aqui, então com a camada selecionada, com a camada da imagem selecionada, eu venho aqui embaixo na ferramenta de criar máscara, adicionar máscara de camada, e clico nela e ele vai criar uma máscara mantendo a foto até aqui. Opa, mas eu trouxe até aqui, então tá pegando a lombada também, e eu não queria que pegasse a lombada. O que eu vou fazer? Eu consigo editar a máscara. Se você já usa o Photoshop, você provavelmente sabe como fazer isso. Mas, para quem está começando, vai envolver utilizar algumas outras ferramentas, então eu vou simplificar. Eu vou pegar a máscara que eu fiz errada, vou jogar na lixeira aqui embaixo, deletei só a máscara, você vê que a foto voltou ao normal, vou criar uma nova seleção apenas até onde eu quero, e agora sim, opa, vou pegar a dobra aqui, porque isso daqui ainda vai aparecer na frente do álbum. Ela é a área de dobra, mas ainda aparece na frente do álbum. Então, eu quero que a foto apareça aqui. E vou criar a máscara. Beleza? Tá aqui a minha máscara criada e a foto está só na frente da capa do álbum. Se eu quiser incluir outras fotos, não é um negócio que eu goste muito. Eu quero mostrar mais como exemplo para vocês. Mas se eu quiser incluir outras fotos, eu posso arrastar elas e posicioná-las. A mesma coisa vale para a marca. Se eu quiser a marca, eu puxo aqui e posiciono ela aonde eu quiser. Se eu não quiser algum elemento, cada elemento que eu coloco no Photoshop, ele vai criando uma camada. Então, se eu não quiser um elemento, como por exemplo a foto das alianças, eu não quero elas, eu pego ela aqui, arrasto para a lixeira aqui embaixo, solto e esse elemento foi jogado fora. Agora vamos ver como fazer texto, como colocar texto no Photoshop. Para fazer isto, eu venho aqui e pego esta ferramenta de texto aqui, ó, a ferramenta T de texto horizontal. Vou pegar a ferramenta, venho aonde eu quero colocar o texto, eu posso colocar em qualquer lugar, clico e ele vai começar aí a ferramenta de texto. Então eu posso botar aqui um nome, noivo e noiva. Ah, mas Rafa, não está aparecendo, não estou conseguindo ler. Por quê? Porque a cor está em branco, eu botei branco em cima de branco. Eu vou selecionar o texto inteiro, igual você faz em qualquer editor de texto. Vou clicar aqui no quadrado e vou selecionar a cor que eu quero, no caso preta. Eu posso escolher aqui o tamanho da fonte que eu quero utilizar, o tipo da fonte e aí montar o texto como eu quiser. Vou escolher uma fonte aqui, pode ser aqui um script bem com aquela cara bem clássica e aí eu posso utilizar aqui o meu texto. Agora, o que é importante? Você pode reparar que como eu troquei para a ferramenta Mover, que é essa ferramenta aqui, os controles de texto sumiram aqui de cima. Se eu quiser alterar esse texto de alguma forma, mudar a fonte, mudar alguma coisa ou digitei alguma coisa errado, eu preciso estar com a camada desse texto selecionada. Então, eu venho aqui na ferramenta T e aí sim
aparecem as configurações ali em cima. Eu posso, inclusive, escolher a área do texto e aí trocar, digitar alguma coisa. Então, vou voltar para a ferramenta Mover e vou posicionar esse texto. Ah, mas agora o texto é preto, eu quero o texto branco. Vou voltar na ferramenta de texto, seleciono aqui, vou selecionar o branco e agora sim está com a cor correta. Assim como eu fiz com as imagens, eu posso transformar o texto utilizando o Ctrl T também. Vai aparecer as molduras e eu consigo mudar o tamanho, consigo rotacionar e fazer o que eu quiser. Então vou aumentar um pouquinho o tamanho desse texto, vou colocar aqui e vou fazer um segundo texto embaixo, de repente com a data. Vou pegar uma nova ferramenta de texto, vou clicar aqui, vou trocar a fonte agora para uma fonte menos romântica, menos cursiva, porém, ainda assim uma fonte fina, uma fonte elegante, e coloco aqui a data, 15 de novembro. Então vou dar um Ctrl T e aí reduzo o tamanho desse texto e vou colocá-lo aqui embaixo. Se você quiser algumas ferramentas de textos adicionais, você pode abrir a ferramenta de texto aqui e aí clicar neste ícone aqui que vai abrir o painel de texto. E aqui eu tenho mais opções. Eu tenho, por exemplo, distanciamento de letras, que é algo que eu quero utilizar aqui para ficar um pouco mais elegante. Então, apliquei ali. E o resto, opa, ó, isso é importante. Eu tenho que tomar cuidado com o que eu estou movendo. Então, se eu quero mover a data, eu venho aqui, seleciono a camada dela e agora sim eu vou movê-la. É importante que você sempre esteja de olho em qual camada está selecionada. Agora eu quero fazer um texto aqui para a lombada. Eu quero mostrar isso para vocês porque eu vou precisar rotacionar esse texto. A lombada é uma parte bem importante do seu álbum. Muitas vezes o seu cliente vai guardar esse álbum numa estante ou em algum lugar em que só a lombada fique visível. E se você faz trabalhos diversos para o mesmo cliente, aquele trabalho de acompanhamento, você fotografou o noivado, o casamento, a gestação, o nascimento, e aí fotografou, fez newborn, fez aniversário de 1 ano, e para tudo isso você faz álbum, é legal que essas lombadas se conversem, elas formem uma coleção, essas capas contem também uma história entre os álbuns, fica uma coleção bem legal e que com certeza vai agradar o seu cliente. Vou selecionar a ferramenta de texto de novo, vou usar a mesma fonte, vou selecionar preto aqui agora, porque a lombada está branca, e aí vou criar o texto que eu quero para a lombada. Noiva e noivo, casamento. Então, criei o texto aqui que eu quero. Agora, repara uma coisa, eu cometi uma falha aqui, ó. Na hora que eu troquei a cor do meu texto, o meu 15 de novembro ainda estava selecionado, então ele mudou para preto. Então, vou selecionar aqui de novo, vou trocar para branco de novo o texto aqui para corrigir. Então, tome cuidado com isso. É importante que você esteja na camada correta na hora de fazer ajustes. Selecionar a ferramenta Mover aqui, Ctrl T, e vou ajustar esse texto. E como é que eu viro ele de lado? Venho com o mouse aqui no canto, não aqui, um pouquinho para fora, e ele vira esse cursor com uma curva. E vou girar o meu texto. Se eu segurar o Shift no teclado, ele vai girando em ângulos precisos. Então eu viro 90 graus e agora sim eu posso posicionar ele aqui na lombada. Beleza? O resto é repetição de processo. Se eu quisesse colocar aqui o meu site, meu telefone, eu posso colocar isso já aqui, utilizando a ferramenta de texto e o que mais eu quiser. Mas agora que está pronto, o que eu vou fazer? A primeira coisa que eu recomendo: venha em arquivo, venha em salvar como e salve esta capa na pasta de trabalho do seu cliente. É legal que você tenha essa capa editável, o arquivo PSD, caso seja necessário fazer algum ajuste, tá? Depois que você fizer isso, você precisa salvar essa capa em formato JPEG. Então eu vou dar um arquivo, salvar como, aqui na opção de tipo, eu vou trocar para JPEG e aí sim eu vou dar um nome, capa, álbum, casamento. Vou dar um Enter, aqui eu escolho a qualidade, vou deixar em qualidade 12 mesmo, vou dar OK e ele salvou o meu álbum. Como é que eu coloco isso agora lá no Album Box? Vou minimizar o Photoshop aqui, vou fechar essas duas pastas que eu não preciso mais delas, vou reabrir aqui o Album Box e aqui eu tenho o botão de adicionar fotos. Vou clicar aqui,
Na área de trabalho está aqui a capa álbum casamento que eu criei. Vou selecioná-la, mandar abrir. Ele vai fazer aqui o upload da capa. Eu vou acelerar isso daqui na edição. E então, agora aqui na barra inferior, lá no final, vai aparecer a capa que eu criei. Basta pegá-la, puxar para dentro aqui do gabarito, soltar e ele vai aplicar. E você vai conseguir ver, inclusive, o que ficou para fora, o que ficou na área de dobra, o que ficou na lombada, o que ficou na parte de trás. Quer ver como essa capa vai ficar no álbum? Vem no álbum virtual e você vai conseguir ver a capa aplicada. Olha só que legal. Você consegue, inclusive, enviar isso para o seu cliente e ele ver a capa. Feito isto, você segue o processo normalmente como nós mostramos no vídeo anterior. Como já falei, se você não assistiu o vídeo anterior sobre diagramação no Album Box, vou deixá-lo marcado aqui para que você possa assistir. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Sei que ele pode ter ficado um pouco longo, mas é que o Photoshop é cheio dessas minúcias e pequenos detalhes que eu precisava mostrar para vocês. Mas, com todas essas dicas, você vai poder montar a capa do seu álbum, diagramar seu álbum, enviar lá para a SoClick e em breve o seu álbum bonito, o álbum do seu cliente, vai chegar aí pronto, com toda aquela qualidade que a SoClick apresenta. Beleza? Então, fica um grande abraço a todos vocês, até breve e os vejo em um próximo vídeo.